A Fábrica D é a sua mais nova opção de cursos de alta performance. Estude conosco para SpaceX, AFA ou até mesmo IME e ITA. Se você não tem base, não tem problema. Nós vamos do básico ao avançado, sempre pensando em você. Quer aprender? Vem para o Fábrica D. Fala galera do Fábrica D, estamos aqui em mais uma aula e hoje vamos ao nosso bloco especial que trata sobre Enem e UERJ, que é um dos mais esperados para o pessoal, principalmente aqui do Rio de Janeiro, que quer fazer a prova da UERJ. Muito difícil encontrar material a respeito desse vestibular na internet. E o Fábrica D, como sempre, deixa algumas coisas abertas para te ajudar, mas é claro que nenhum almoço é grátis. Então passa lá no nosso Instagram, que é o Insta_Fábrica D, e é claro, no nosso site, que é o fabricad.online, onde você tem cursos voltados desde o Enem, o UERJ até o IME e ITA, e no seu caso é óbvio que você, se caiu nesse vídeo, você está interessado por um motivo ou outro no plano Enem UERJ. Então lá você tem os modelos de redação do Enem da UERJ, os temas que já caíram debatidos de acordo, é claro, com os critérios de correção de cada um, as obras literárias que são recomendadas ao tempo em que eu gravo isso. A obra era na época os sonetos, mas a cada ano vai mudando. E vemos aqui hoje uma aula de logaritmos, onde vamos intercalar questões da UERJ e do Enem. Claro que tem assuntos que são muito mais a cara do Enem, assuntos que são muito mais a cara da UERJ, e assuntos que caem nos dois de forma quase igual. É claro que a UERJ vai ser sempre mais direta nos seus enunciados, enquanto o Enem sempre vai dar aquela enrolada básica que você já conhece, que é a característica dos enunciados do Enem, como você já está careca de saber. O Enem gosta de ser uma prova cansativa, uma prova de velocidade, é uma prova de resistência, beleza? Bom, vamos lá, gente. Então aqui, primeira aula, a primeira questão, joga na tela aí. Ele fala então o seguinte, o UERJ 2015. Observe a matriz A quadrada de ordem 3. Considere que cada elemento A e J dessa matriz é o valor do logaritmo decimal de I mais J. O valor de x é igual a quanto? Bom, lido o enunciado, agora vamos lá. O que acontece aqui, pessoal? Vocês vão observar o seguinte, que uma questão que nem essa que é uma questão bem clara de como matriz também, que é outro assunto, é cobrado na UERJ. Geralmente, matriz, você na aula de matriz aprende a multiplicar, a somar, a subtrair. Às vezes você aprende um bando de coisa que, vou te avisar, aquele bando de coisa de inversa, eu não sei o que você aprende na matriz, a nível de Enem UERJ, cara, para a prova de qualificação da UERJ, aquilo é bem desnecessário, tá? A ideia geralmente de matrizes em ambas as provas, Enem e UERJ, é que ele vai dar uma matriz, vai dar um significado para esse A e J, seja recaindo em outra matéria, como ele fez aqui, que é o log, seja comentando, esse A e J tem lá uma cambada de amigo no bar bebendo, é o número de chopes, é o número de bebidas, é o número de guaranás que uma pessoa I pagou para a pessoa J. E aí você vai usar da sua interpretação para chegar a algum lugar. Mas assim, sempre eu te juro, a parte difícil da questão, se tiver alguma, não é de matriz. No caso aqui, a parte que diz respeito ao log. A matriz é uma mera figurante aqui na questão. Então vamos ver. Ele fala que o A e J, o que é o I e o que é o J, gente? O I numa matriz é a linha a qual aquele elemento pertence. E o J é a coluna a qual pertence o elemento. Eu não entendi, tá? Você que já viu a aula teórica com a gente na nossa plataforma, que é nosso aluno, já aprendeu os preceitos e os conceitos básicos de matrizes. O número I, né? O I vai representar um número, claro, número, que diz respeito à linha a qual pertence o elemento na tabela. Isso é um jogo de batalha naval, né? Isso é uma tabela que tem linha e coluna, e para localizar eu preciso da linha e coluna de cada coisa que tem ali dentro, cada número que tem ali dentro. Então, se eu tiver um cara que é da segunda linha e terceira coluna, ó, é justamente o X, tá? Se eu tiver um cara aqui da segunda linha e segunda coluna, ó, é o 0,6, beleza? Então você vai ter o que aqui? E o J vai ser o número da coluna. Aí o que acontece, né? Ele fala que ele quer o valor do X. Como eu até faria aqui, o X, ele está na segunda linha e terceira coluna, né? O X ele vai ser feito, então, para uma continha que é o quê? Que é um log, já que o I é 2 e que o J é 3. O I é o número da linha, o J da coluna, que é o log de 2 mais 3. Porque a questão fala que o log que eu devo fazer é sempre o do I mais o J. Eu já sei o que alguns estão querendo falar aí na sua casa. Então, ó, isso é o I, isso é o J,
e aí I mais J, tá? Ah, peraí. Mas, professor Fortão, mas ali na questão também tem outro X nessa posição daqui. E aí, ó, que aqui é a terceira linha em segunda coluna. Justamente por isso, percebam que existem elementos na matriz que estão simétricos em relação à diagonal principal. Justamente para não dar problema, segundo a definição que ele inventou para essa questão, é claro. Isso não vai para outra questão, né, gente? Isso é só para essa questão. Que é o quê, né? Se você falar que o X é A32 na terceira linha em segunda coluna, e em vez de A23 no final vai fazer diferença? Não, não vai. Porque o que você cria para achar o valor dele é o log do I, que no caso é 3, mais o J, que no caso é 2. É o log no caso do 5, tá? Então você vai acabar tendo aqui que o X vai ser igual ao logaritmo de 5. E aí o que vai acontecer? Eu não tenho de cabeça o logaritmo de 5. O que geralmente em prova se faz para que você aqui chegue no logaritmo de 5? É bem comum uma questão te dar o logaritmo do 2 e a partir do 2 você chegar no do 5, que é o que vai ser feito aqui. Você tem que lembrar que o log de 5 na base 10 é a mesma coisa que o log de 10 sobre o 2. E aí tem uma propriedade que fala o quê, gente? Quando eu tenho, no caso aqui, um log do quociente, perdão, da divisão entre 2, no caso, valores, você vai falar que esse log pode ser escrito como sendo o log do número de cima menos o log do número de baixo. O log de um cara sobre o outro é o log do primeiro menos o log do segundo. Só que como isso aqui é base 10, meu querido, repara, log de 10 na base 10, lembra que todo logaritmo, onde você não escreve a base é a base 10, tá? Porque o log decimal é um log a nível de ensino médio muito utilizado, então para não ficar toda hora escrevendo, a gente omite ele, mas se quiser vamos colocar aqui. Então log de 10 na base 10 é como se eu estivesse perguntando qual é o número ao qual eu elevo 10 para que o resultado seja igual a 10. Isso, o próprio 1, né? Também você pode decorar também que toda vez que esses dois forem iguais, os logs vão ter um valor unitário, tá? Log, no caso onde esse cara é igual a esse, é igual a 1. E aí, beleza, galera. Isso aqui então vai dar 1 menos log de 2. Só que, repara, eu também não tenho log de 2. E ao contrário do que alguns professores de colégio falam, gente, professor de colégio geralmente não conhece provas de vestibular e dá algumas bolas fora. Ah, tem que decorar log de 2. Claro que não, tá? Até porque a aproximação que é usada em cada questão varia de questão para outra. E no caso aqui, você tem como, pela tabela, encontrar esse log. 2, eu tenho que imaginar o seguinte, como é que a gente encontra qual é o trem, qual é o parangolê, quais são os parangolês envolvidos nessa questão aqui? Você, para achar um log, você tem que associar ele a um elemento da matriz. Para associá-lo ao elemento da matriz, eu tenho que identificar a linha coluna a qual ele pertence. E para identificar a linha coluna a qual ele pertence, o número que está aqui dentro tem que ser a soma de um I com um J, de uma linha com uma coluna. Como foi no caso do 5. Se eu chegasse direto falando assim, ó, o cara é o log do 5, não fica claro para mim a posição, linha e coluna a qual ele pertencia lá dentro originalmente. Mas você falou, peraí, gente, mas 5 é 2 mais 3. Se falar, ah, agora eu já vi, ó. Se é 2 e é 3 é porque a linha era 2 e a coluna é 3, ou o contrário. A linha é 3 e a coluna é 2. Que fica claro que eu vou pegar um desses dois elementos que no final dá a mesma coisa, né? Nesse caso não será diferente, porque 2, gente, vamos pensar, pensa na sua casa. 2, para eu escrever como a soma de 2 inteiros, eu tenho quais possibilidades? Só falar que é o mais 1, correto? Concorda comigo? Tá? No caso aqui, o 2 vai ser o quê? É a mesma coisa que o mais 1. E aí, o que isso vai dar, professor Fortão? Você vai ter o quê? Ó? Aqui, como é log de 1 mais 1, significa que o elemento A e J da primeira linha e primeira coluna. E o que isso significa? Significa que, ó, primeira linha, primeira coluna, 0,3. Isso quer dizer que o valor dele é 0,3? Sim. O log do 2 será igual a 0,3. Se o log do 2 é 0,3, aí acabou. Porque eu só substituir ele ali em cima. E o que você vai ter então agora? Ó, teremos então aqui, meu querido, que o x será igual a 1 menos 0,3, ou seja, 0,7, tá? Então, esse 0,7 é justamente o que ele queria. Joga de novo, por favor, a questão aí na tela, gente. Jogando de novo a questão na tela, você vai ver que
0,7 era a letra B da questão, tá? Então, marca aí a letra B, que é a letra que a gente estava procurando, tá? Você da frente, então, aqui para você tirar um print. Printou aí, pessoal? Então, fica com a gente. Isso foi só a primeira questão, lembra? Passa lá na nossa plataforma. E tem um plano que é voltado também ao UERJ esperando por você. Não se esqueça, tudo que tem lá, você tem todas as matérias, matemática dividida em 2, tem a aula também de atualidades agora, que a gente colocou recentemente como extra. Tem a aula até de História da Arte, também de História, porque História da Arte é uma matéria meio mesclada, meio espalhada, dentro de literatura e história, mas a gente tem ela separada, algumas aulinhas, são poucos assuntos, e por aí vai. Além disso, o plano Medicina tem os planos Master, tem as matérias Master, que são Biologia, Física, Química e Matemática Master, que aprofundam ainda mais o que é visto nas matérias de Matemática, Física, Química e Biologia normais, ou seja, você que é um cara que já está aí meio calejado, fazendo pela segunda, terceira, quarta vez, o pessoal da medicina acontece muito isso, que não aguenta mais ver as coisas, quer partir pra porrada e ver coisas de nível mais avançado, porque você já não se sente desafiado em ficar vendo a mesma coisa, você bate na trave, o seu emocional tá uma bosta no dia da prova, e aí acabou que você, quando vai voltar pro curso, fala, e agora, vou ver tudo de novo, já estava num nível tão alto, não passei por acaso, porque deu uma diarreia mental no dia. Então tem essas matérias para você aprofundar ainda mais, para te enxergar ainda mais a você ficar mais preparado, mais seguro para a prova, que é um produto que o Fábrica D tem para você, tá bom? Então, ficamos por aqui. Forte beijo. Tchau, tchau, galera. Fala, galera. Alexandre Azevedo aqui falando. Vamos continuar com nossa aula de logaritmos voltados para o Enem e para o UERJ. Então vamos pegar questões voltadas ao Enem e ao UERJ, vamos alternando conforme a necessidade e uma ordem aqui muito bem cadenciada, que tem o porquê de ser essa ordem que a gente escolheu aqui, ok? Então joga na tela a próxima questão. Questão da UERJ 2013, pessoal. Um lago usado para abastecer uma cidade foi contaminado após um acidente industrial, atingindo o nível de toxicidez T0 correspondente a 10 vezes o nível inicial. Leia as informações a seguir. A vazão natural do lago permite que 50% de seu volume sejam renovados a cada 10 dias. O nível de toxicidez Tx após x dias do acidente pode ser calculado por meio da seguinte equação. Tx igual a T0 vezes meio elevado a 0,1x. Considere o menor número de dias de suspensão do abastecimento da água necessário para que a toxicidez retorne ao nível inicial. Sendo log de 2 na base 10 igual a 0,3, o valor de D é igual a quanto? Então vamos lá, pessoal. Olha só, galera. O que ele quer no caso aqui da gente, né? Uma coisa importante é que ele dá essa fórmula, mas você tem que notar que o nível inicial de toxicidez não é o T0. Porque quem já é mais graúdo de ficar fazendo questão pra caramba em casa, tá acostumado a esse valor que fica aqui, geralmente ser o valor inicial. Mas ele inventou moda aqui, né? Ele disse que existe o valor inicial e que esse T0 que está aqui, na verdade não é ele. Na verdade ele é 10 vezes ele. Então isso aqui é 10 vezes de um TI, de T inicial, então toma cuidado para isso não te confundir. Então quando ele fala aqui, ele dá o lado 2 e tal, e pede o D. Para o Tx, né, ser igual ao T inicial, você vai colocar o TI aqui à esquerda. Vamos lá. Mas só cuidado para não confundir esse TI com o T0 e achar que é a mesma coisa, usar a mesma nomenclatura e já cortar os dois aqui, né? Tem muita gente que eu vejo errar a questão já no início, o cara bota T0 e T0 e aí, ó, já era. Daqui para baixo já errou tudo, tá? Eu tenho que lembrar que o T0 é 10 TI, primeira coisa. Eu tenho que lembrar disso. Ai, obrigado por avisar, professor Falcão. Já não ia perceber isso, ia cair na arapuca, tá? Então, ó, você vai ter aqui, fica aqui. Aí você pega o TI e corta em ambos os lados, assim mesmo, por violência, tá? Ai, nossa, grosseria. E aí você vai ter o quê? Que o 1 de um lado é igual a 10 vezes 0,5 elevado a 0,1x. Esse 10 vem para a esquerda, tá? 1 sobre 10 vai dar 0,1, é um décimo, né? O 10 está aqui multiplicando. Ele vem para a esquerda dividindo. Então você vai ter um décimo, que é igual a 0,5 elevado a 0,1x. Ficando então 0,1, que será igual a 0,5 elevado a 0,1x. Tudo bem? Muito bem, beleza. Aí você vai ter o quê? Quando você chega a esse ponto, já sabe que deu ruim, né? Deu ruim não. Deu ruim se você quiser fazer isso aqui de cabeça, tá?
Qual é o número ao qual eleva o meio para dar 0,1? Você não sabe? Nem eu, sei lá. Não tem como fazer isso aqui de cabeça. Para isso que está o log. Questões que, mesmo que aparentemente você vai desenvolvendo e pareça que vá tudo bem para o exponencial, se o cara te dá o log, meu amigo, minha amiga, tá? Saiba que você, num dado momento, como esse aqui, que tu trava, não sai mais do lugar, você vai ter que tacar log em ambos os lados. Ah, professor Fortão, trava em tudo, então você taca no log até em conjuntos. Não, com travar aqui na conta, tipo essa daqui, criatura. Então você vai ter o quê, ó? Taca log em ambos os lados. Taca log na minha vida, tá tudo travado. Então, igual a log desse lado aqui, de 0,5 elevado a 0,1x. Então, quando chegar num momento em que por exponencial, na raça, né, só no olho e vejo não vai sair, você não consegue ver o expoente que você tem que pegar, você vai fazer isso daqui. Então, também o log dado no enunciado já denuncia de cara que alguma etapa da questão ele vai ter que aparecer, tá bom? E aí, o que você vai ter, né? Como é log na base 10, aqui desse lado, 0,1 é 1/10, é a mesma coisa que 10 a menos 1. 0,1x, como é que eu jogo o expoente para frente? É a regra do peteleco. Eu dou um peteleco aqui com a minha força de sanção e o 0,1x vem para frente. Aí pronto, querido, tá? E aí, o que vai acontecer? Bom, ou você faz peteleco aqui, já percebe, né? Qual é o número ao qual eu levo 10 para dar 10 a menos 1? Menos 1, né? Então isso aqui será igual a menos 1. Do outro lado você vai ter 0,1x, e isso é a mesma coisa, log de 5, que o log de 5 décimos. Só que 5 décimos eu posso cortar o 5 com o 10. Isso vai dar, então, o log de 1 meio. Vai ficar menos 1 igual a 0,1x vezes log 1 meio. Eu vou botar como 2 a menos 1, tá? Por que eu vou botar como 2 a menos 1? Porque eu já aproveito aquele log de 2 ali. Eu já pego aqui, ó, o meio é 2 elevado a menos 1. O menos 1 vem para frente por um peteleco, multiplicando essa galera. Então fica menos 1 igual a menos 0,1 vezes log de 2. Aí pronto. Menos com menos vai cortar. Fica 1 igual a 0,1x vezes log de 2, que é 0,3. Tá? Aí é só terminar essa continha, né? 1 dividido por 0,1 vem para o outro lado. E aí você vai ter aqui que vai dar 10 aqui à esquerda, que é igual a 0,3 vezes o x que sobrou. Então 10 é igual a 0,3x. Aí beleza, né, minha gente? Então, isso vem dividindo também para cá. 10 fica dividido por 0,3. Então, multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Vamos pensar, se fosse 10 dividido por 3, isso aí daria, no caso, 3 e pouco, né? 3 igual a 3, 3, 3, 3, 3. Como é por 0,3, tem um 0 a mais aqui. Vai dar 33 igual a 3, 3, 3, 3 toda a vida. E aí, só cuidado, né? Ele pediu aqui nas opções, joga na tela aí para mim. O que ele pede nas opções, como você está vendo, é, no caso, justamente, o valor de D, né? O valor do x, para que o menor número de dias para que você tenha de suspensão da água. Bom, se você pegar 33 cravado, você não chega ao que ele quer. Então, tipo assim, tem que ser o primeiro que ultrapassa, mas não ultrapassa tanto, tá? Volta. Então, como aqui tem 33, mas 33 e os quebrados, você não vai ter 33 igual a 3 dias. Ele quer o número de dias por inteiro, como estão aí nas opções que você está vendo. Não tem número decimal. Então, a melhor opção é a que tem um 34, ok? A melhor opção é a da letra, então, é a da letra, joga na tela de novo, é a da letra C, tá? Então, letra C aqui. Beleza, queridos? Tá? Você da frente, tira o print aí. Vocês estão vendo que questão de logaritmo na UERJ é um tipo de questão que realmente cai, e não cai só coisa bobinha, tá? Porque aquela de matriz também parecia bobinha, mas não era tão. Aquele final, na hora do I mais J, na hora de usar o log de 2, não é uma coisa trivial para a maioria das pessoas. E esse lance de sempre olhar, né, sempre que fala de log de 5, pintar depois o log do 2 por um caminho ou por outro,
é algo que aparece bastante, então tem que estar sempre bem preparado para que isso vá acontecer em qualquer prova, seja o ERG ou seja como vamos ver daqui a pouco também nas questões do Enem, tá bom? Então, forte beijo, ficamos por aqui. Tchau, tchau, galera. Fala, meus queridos, vamos seguir agora para uma questão do Enem 2019. Lendo aí na tela, ele fala o seguinte, Charles Richter e Benno Gutenberg desenvolveram a escala Richter, que mede a magnitude de um terremoto. Essa escala pode variar de 0 a 10, com possibilidades de valores maiores. O quadro mostra a escala de magnitude total, ms, de um terremoto, que é utilizada para descrevê-lo. Aí tem uma taxa que é pequena, que é ligeiro, que é moderado, que é extremo, etc. Depois a gente vai voltar para essa tabela. Para se calcular a magnitude do local, usa-se a fórmula ms igual a 3 mais log de AF, em que o A representa a amplitude máxima da onda registrada por um sismógrafo em micrômetro e F é a frequência da onda em Hz. Ocorreu um terremoto com amplitude máxima de 2 micrômetros e frequência de 0,2 Hz. Utilize 0,3 como aproximação para log de 2. De acordo com os dados fornecidos, o terremoto ocorrido pode ser descrito como... Pessoal, olha só, questão envolvendo um terremoto, escala Richter, parece que é a parada que ele mais coloca para contextualizar o logaritmo no Enem. Isso e também tem um negócio chamado de efeito Doppler, por exemplo, que são os que ele gosta de botar para contextualizar. Mas assim, terremoto é sempre unânime. Você vai ver aqui sempre, pegar uma lista inteira de logaritmos para o Enem, você vai ver umas 5 questões envolvendo a palavrinha terremoto, tá? Que é uma forma muito fácil de contextualizar. No UERJ também já caiu assim. E assim, ele enrola, bem a cara do Enem, né? Enrola. Mas na hora de fazer, ele já fala que isso aqui é amplitude. Opa, eu troquei. Isso aqui é amplitude que vai estar em micrometros, né? Isso aqui é a frequência que vai estar em Hertz. E detalhe, a amplitude na forma entra em micrometros. Micrometro é aquele 10 a menos 6. É aquela letra que aparece muito em física, tá? Lá em parte de resistência, por exemplo, resistores elétricos. Mas você não tem que saber isso, porque a parada já entra nessa unidade. Então, mesmo que fosse a unidade batata, você colocaria direto 2.000 batatas aqui dentro. Você não tem que se preocupar no que a batata significa, você entendeu? Eu só vou botar o 2.000. Eu não tenho que saber o que é a conversão de unidade para metro normal, porque isso não é exigido. Então, isso é outra coisa. O cara vai olhar assim, não, micrômetro, o que é isso? Ou seja lá, como é que se lê isso? Não sei não. Mas não tem que converter, é só botar direto. Tá? Então, esses detalhes no Enem é que fazem com que muita gente, às vezes, pule a questão à toa, tá? E aí você vai ter o quê? A frequência em Hertz, está dada em Hertz. É só, então, substituir. Então, o que vai ser o ms, meu querido? Você vai ter, então, ali o seguinte. Esse ms que ele está querendo, ele vai ser 3,3 mais o log de 2.000 vezes 0,2. 2.000 vezes 0,2, isso vai dar, então, 400. E aí você vai ter que o ms, ele vai ser 3,3 mais log de 400. E aí você vai ter o quê? O 400 é o quê, né? Você vai ter, então, aqui 3,3 mais o log de 2 ao quadrado vezes 100, né? Que é o 400, já botando em função do 2 e do 100, por quê? Se é log na base 10, qualquer potência de 10 ajuda, em vez de deixar desse jeito. E o 2, porque ele deu log do 2. Lembrando que isso aqui é um produto, e quando tem log do produto, isso pode ser desmembrado como sendo o que, gente? Dá orgulho ao seu pai e à sua mãe na sua casa aí. Isso, log do primeiro, mais o log do segundo. Garoto. Então, o que você vai ter aqui, ó? Vai dar 3,3 com log de 2 ao quadrado mais log de 100. Aí pronto, né? O que você vai ter aqui? O 2 vem para frente e log de 100 na base 10 é o quê, gente? Qual é o número ao qual você leva o 10 para dar 100? Vai ser o próprio 2, tá? Então você vai ter o 2 aqui e pronto. Você vai ter que o ms vai ser 3,3 mais 2 vezes log de 2, vem isso para frente, mais 2 no caso aqui. Só que o log do 2 ele vale 0,3, né? Como você tem então isso daqui, ó,
vai ficar então 0,6 mais 2. Então fica 5,3, 5,9. Então, essa medidazinha que ele está pedindo será igual a 5,9, que mede a magnitude do terremoto. Vamos ver agora que tipo de terremoto se corresponde, qual o tom da desgraça. Então volta aí, na tela. Bom, 5,9, ó. Maior ou igual a 5 e menor ou igual a 5,9, está lá em moderado. Então, isso aí é um terremoto moderado, tá, galera? Ok? Então tá aí, tá bom? Sai da frente aqui, tira o seu print, beleza? Pessoal, vamos aproveitando sempre essas questões de exercício, como você está vendo, para relembrar propriedades de logaritmo, para não ter que dar a aula toda de novo, e você já fazendo questão, você já vai relembrando e vendo onde que você pecou na parte teórica. E você que é nosso aluno que está me assistindo também, use sempre isso, vai anotando. Ah, tal propriedade, não lembrava, vou voltar na aula de teoria e olhar. Ah, outra propriedade também não lembrava, vou voltar na aula de teoria e olhar. Não lembro de nada, é melhor voltar e olhar a aula de teoria de novo antes de chegar aqui, né? Toda. Tá, faz isso agora. Beleza? Tranquilo? Então te espero para a próxima questão. Um beijo forte. Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Pessoal, vamos seguir agora. Agora a próxima questão. Joga na tela. Em 2011, a costa nordeste do Japão foi sacudida por um terremoto com magnitude de 8,9 graus na escala Richter. A energia aérea desse terremoto em kWh pode ser calculada por R igual a 2/3 de log de E sobre 0, sendo E0 igual a 7 por 10 a menos 3 kWh, e R a magnitude desse terremoto na escala Richter. Considere 0,84 como uma aproximação por log de 7. A energia liberada pelo terremoto que atingiu a costa nordeste do Japão em 2011 em kWh foi de quanto? Bom, volta para mim e vamos lá. Galera, olha só. Aqui, o que vai acontecer? Então, temos novamente a tal historinha da magnitude do terremoto, como eu falei, né? Então, isso aqui é a magnitude e esse é a energia transportada no terremoto, naquele abalo, naquele chacoalhamento, tem uma energia sendo transmitida, vamos assim dizer, muito por alto mesmo. E aí, tem aquele padrão, né? Como é que a física e a química tratam medidas que são padrão? Com um zerinho embaixo, né? Tem lá DDP padrão, né? E por aí vai. Então, aqui o E0, que é energia, meio que digamos que como se fosse um referencial para alguma coisa. O que pra gente aqui, fazendo de forma leiga, o mais acessível possível tem um número aqui embaixo, ele me deu o valor. É isso, tá? E aí, o que vai acontecer? Deu a aproximação do log de 7, vou usar para alguma maneira em algum lugar e para alguma coisa, e eu quero, para um R igual a 89, para magnitude de 8,9, no ano de 2011, quero saber quanto vale a energia E correspondente a este terremoto aqui em específico, porque esse número aqui é fixo na fórmula. Esse não muda, mas esse muda de acordo com o R que eu tenho aqui à esquerda. Para cada E aqui da direita, eu tenho um R aqui à esquerda. E aí, nesse caso, o R é 8,9. Vamos lá? Aqui você vai ter o quê, né? Você vai ter que o R, então, será igual a 8,9, que vai ser aqui igual a 2/3 do log de E sobre o E0, que é 7 por 10 a menos 3. Bom, esse 3 está dividindo, vem para o outro lado multiplicando. 3 por 8,9 vai dar 3,927, 26,7 aqui à esquerda. Ainda sobra o 2 multiplicando desse lado. E aí, você vai ter então que passar o 2 dividindo. 26,7 por 2 vai dar então aqui 13,35. Tudo isso igual a esse log desse quociente que está aqui à direita. Então, o que acontece agora, camaradas? Bom, se eu tenho o log do quociente, pessoal, como é que eu vou abrir esse log? Vai ficar o log do de cima menos o log do de baixo, tá? Então, você vai ter que o 13,35, ele vai ser, então, o log do E menos o log de 7 por 10 a menos 3. E aí, o que eu posso fazer também é observar aqui. Como ali tem um produto, né? Novamente, log de produto você pode dividir
no log do primeiro mais o log do segundo. Então eu vou repetir o que está aqui à esquerda. Isso vai dar o log do E. E aqui fica, ó, o log do primeiro, menos eu já botei em evidência, que é o log de 7, mais o log do segundo, que fica então 10a menos 3, tá? Aí acabou, né? Porque esse tipo, o log do 7 ele foi dado, ele vale 0,84. Aqui, fazendo o peteleco, ficaria menos 3 vezes log de 10. Ou, já direto, qual o número qual eu levo 10 para dar 10 a menos 3? Quem que você leva 10 para dar 10 a menos 3? Tá difícil. 10 para dar 10 a menos 3, acho que é menos 3, né? Porque, tá? Vai ser menos 3, né, pessoal? Porque quando o menos 3 vem para frente, o log do 10 que sobra, ele dá 1, tá? Então, fica menos 3 vezes 1. Ó, 3 menos 0,84 seria 2,16. Mas como está invertido o sinal, esse está com um sinal maior, ficaria menos 2,16. Mas com menos aqui na frente fica mais 2,16. Então você vai ter 13,35, que é igual ao log do E que ele está querendo, mais 2,16. Isso está aqui somando, vai para o outro lado subtraindo. E aí 13,35 menos 2,16, isso vai dar 11,19. Bom, observa aqui. 11,19 é a mesma coisa que o log do E. E aí, gente, repara. Eu tenho que o log do E na base 10 será igual a 11,19, beleza? O que você tem que perceber é que, cara, repara, para isso acontecer, lembra que todo log pode ser interpretado como uma continha exponencial disfarçada. No caso, uma continha exponencial, em que o 10 está aqui escondidinho e é o 10 que está sendo elevado a quem está ali à esquerda. Escrever isso aqui é a mesma coisa que falar que 10 elevado a 11,19 é igual a esse E que sobra aqui em cima. É sempre isso elevado a isso, dando quem está aqui em cima. Então o E vai dar 10 elevado a 11,19 kWh, tá? E aí fechou, pessoal. Joga na tela aí de novo as opções, que aí você vai ter que isso dará, então, a letra B de bola, tá bom? Volta para mim. Então, marca a letra B de nádegas, que temos aqui mais uma que foi feita, tá bom? Questão do Enem 2017, feita aí para vocês, pessoal. Beijo, até mais, valeu! Bom, galera, vamos agora para a nossa próxima questão, que é uma do Enem também. E essa daqui eu já vou te adiantando. Tipo da questão que se você no dia não tiver já feito todas as faces primeiro, aquelas que são muito assim, que assim, você já sabe, muito acessíveis, você já sabe que todo mundo em geral acaba acertando. Por exemplo, que as questões de gráfico de barra, de porcentagem, não vale a pena fazer uma que nem essa daqui, ok? Essa aqui já é mais pro cara que já está entrando no hall daqueles que vão passar entre os primeiros, desde que ele faça a prova da forma correta, que é priorizando sempre as faces, senão pelo TRI você vai ter a sua nota afundada. A gente tem vídeos aqui sobre o TRI no nosso motivacional, mas só te adiantando assim o básico do bem básico, saiba aqui pelo TRI por que às vezes acontece de você acertar 40 questões, o teu amigo acerta 30 e ele tem uma pontuação no final, lá na hora de abrir o SISU, maior do que a tua, porque a prova dele foi muito mais coerente do que a sua. Então, de repente, ele fez 30 questões, onde a esmagadora maioria daquelas questões são fáceis e uma minoria difícil, enquanto você saiu fazendo meio bunda lelê. Tem uma questão que quase ninguém acertou que tu acertou, e várias que a maioria acertou que você errou. E isso para ele é o fim da picada, tá? Pela TRI, que na verdade é a teoria da resposta ao item, se você erra as questões fáceis, ele primeiro quer ver se você está ali igual a todo mundo, se você não é o diferentão da galera, se você está ali dentro de uma régua, de uma margem de erro ou não, de uma margem de aceitação ou não, em relação ao que foi o comportamento mais ou menos padrão dos candidatos que fizeram aquela prova. Então, se você tem acertos, mesmo em número alto, mas que sejam totalmente discrepantes em termos de quem errou, quem acertou, em relação à maioria, isso já te prejudica em muito. E te digo então que a melhor tática sempre é você valorizar e priorizar as questões fáceis, beleza? Ou de assuntos reconhecidamente fáceis, tá? Claro que o fácil pelo Enem é uma coisa que é feita a posteriori, ou seja, é claro que a probabilidade disso acontecer é baixa, né, gente? Mas
Se uma questão daqui todo mundo dá um surto, né, e a maioria acerta, se aí você erra, aí você é prejudicado. Mas você sabe que na hora H é difícil disso acontecer, né? Vamos lá, joga na tela aí. E aí, vamos lá, o que você tem? O engenheiro projetou um automóvel cujos vidros das portas dianteiras foram desenhados de forma que suas bordas superiores fossem representados pela curva de equação y igual a log de x na base 10, conforme a figura. A forma do vidro foi concebida de modo que o eixo x sempre divida ao meio a altura h do vidro e a base do vidro seja paralela ao eixo x. Obedecendo a essas condições, o engenheiro determinou uma expressão que fornece a altura h do vidro em função da medida n de sua base em metros. A expressão algébrica que determina a altura do vidro é... Então, o que é que você vai ter aqui, gente? Volta para cá. Bom, o que acontece aqui é o seguinte, tá? Você vai ter, no caso aqui, que existe aqui um gráfico, que é um gráfico da função logarítmica, que é o log na base 10. Ele fala que o total aqui dessa distância é h, sendo que está igualmente espaçado. Ou seja, gente, cada metade, h sobre 2, uma está em cima e a outra está embaixo. E aí ele quer um jeito de você expressar o valor do n em função do x. Quando você olha para as opções que você tem para marcar, você já meio que viu aí que isso vai dar ruim, né? Mas vamos fazer a questão aqui, que é uma questão importante. Primeira coisa, você aqui vai marcar o seguinte, o que eu posso usar aqui, né? Dificuldade, muita gente já sabe por onde que você vai começar. Então aqui é h sobre 2 e aqui também é h sobre 2, tá? Então o que você vai ter? Você vai ter que, ali em cima, você vai ter um ponto, um par ordenado, em que o x dele vai ser o seguinte. Vamos chamar essa distânciazinha aqui de x1. Porque eu chamando essa distânciazinha aqui de x1, eu tenho que a abscissa desse ponto também é igual a x1, né? O que é a abscissa do ponto? A distância dele até o eixo y. E aqui, acaba que você vai ter um x2, onde esse x2 vai ser o x1 mais n, tá? Bom, aí você vai ter que esse ponto aqui embaixo, ele vai ser x1 com uma abscissa que vai ser justamente o log dele, né? Que é o log de x1, mas que também a gente pode botar que vai ser o quê, galera? Repara que o y desse ponto, ele também é menos h sobre 2, né? Você tem h sobre 2 para cima e tem h sobre 2 para baixo. Então, na verdade, o ponto x1 menos h sobre 2, enquanto aqui o ponto x2 e mais h sobre 2. Então, essa é uma questão muito técnica, muito conteudista, ao contrário de várias outras. Mas já viu que no de logaritmo, ele não poupa ninguém, né? Ele realmente coloca questões um pouco melhor trabalhadas. Então, não tem jeito. E aí, o que eu vou tentar fazer, gente? Repara, como é que eu vou achar, seguir aqui e sair do lugar? Existe um logaritmo, que eu quase escrevi ali, mas vou escrever agora, que na verdade é o elo de ligação entre uma coisa e outra. Na verdade, esse h sobre 2 aqui, ele é o y do ponto. E o y do ponto pertencente a qualquer parte dessa curva é o resultado de jogar o x e calcular o log dele. Ou seja, quando você calcula o log do x2, o resultado é o h sobre 2. Quando você calcula o log do x1, o resultado é o menos h sobre 2. É isso que essa curva está te dando. Então você vai ter que o h sobre 2 vai ser o log de x2 e o menos h sobre 2 vai ser o log de x1, tá? Então você vai ter o quê, ó? Que 10 elevado a h sobre 2 vai ser o x2 e 10 elevado a menos h sobre 2 vai ser o x1, né? Lembra da definição de log. Se eu tenho que o log de alguém nessa base desse número aqui à esquerda, então isso elevado a isso vai dar o de cima, tá? Lembra sempre da definição de logaritmo, galera. Se eu tenho que o log de a na base b é igual a c, então você vai ter que b elevado a c será igual a. Tá? Então,
o que a gente pode fazer agora? Se olhar aqui no gráfico, você vai perceber que a diferença entre o x2 e o x1 é igual ao n. Porque o n não entrou na parada ainda, não tem o n na história ainda. Falta ele. Então tem que botar ele aqui agora, tá bom? Então o que você vai ter? Se você pega agora aqui e bota esse n, a gente já deve estar me olhando com uma cara de casa e falando, meu irmão, essa é a questão que eu iria pular, né? Então olha só, o que você vai ter então aqui? O n ele vai ser o x2 menos o x1. Aí, o x2 é 10 elevado a h sobre 2, e o x1 é 10 elevado a menos h sobre 2. Eu peguei essas expressões que estão aqui e substituí aqui dentro, tá? Essa aqui e essa ali. Como que eu faço agora para sair do lugar, meu amigo? Ô neném, tá? Cara, você vai pegar agora aqui e vai fazer assim, ó. Esse 10 elevado a menos h sobre 2, você pega ele e joga para baixo, tá? Aí, eu vou agora tirar o denominador comum, jogar o 10 elevado a h sobre 2 para cima. Fica n, que multiplica 10 elevado a h sobre 2. Ó, gente, aqui vai ser o quê? Repete a base e soma os expoentes. O que dá um h sobre 2 mais outro h sobre 2? Dá h. Então vai ficar um 10 elevado a h. Menos 1. Cara, aqui, num momento como esse, o que é melhor você fazer? Numa questão de exponencial, quando eu chego nesse ponto, o melhor a ser feito é que você pegue e troque isso daqui por uma outra letra. Vamos chamar de y, já tem ali, não pode dar confusão. Vamos chamar de a. A gente vai ter um a que é o 10 elevado a h sobre 2. Porque se eu chamo o a de 10 elevado a h sobre 2, o quadrado dele vai dar justamente o 10 elevado a h. E aí teremos o que, queridos? Que n vezes a será igual a ao quadrado menos 1, tá? Aí passa o n vezes a para a direita e você vai ter que 0 será igual a ao quadrado menos na menos 1. Pronto. Tendo isso aqui em mãos, aí o que, né? O que eu vou fazer agora? Porque, na verdade, eu chamei aqui de a isso aqui para toda hora não ficar escrevendo 10 elevado a h, que tu já tá de saco cheio e vai ficar mais ainda. Se tu ficar fazendo isso, vai acabar se perdendo. O que é natural numa questão dessas. Agora, eu vou ter que fazer um delta e calcular o delta, né? O a em função do n. Que assim, isso aqui é uma equação do segundo grau, né, galera? Os coeficientes 1 menos n menos 1 seriam a da equação do segundo grau, o a, b e c da equação. Então, lembra que era delta igual a b ao quadrado, menos 4ac? Então, isso que eu vou fazer agora. Dá um print no que foi feito até aí, que eu vou apagar aqui, tá? E aí, meu amigo, minha amiga, você vai ter o quê, né? Um delta que é b ao quadrado menos 4ac, o que vai dar, então, menos n ao quadrado menos 4a, que é 1, pelo c, que é menos 1, tá? Então, beleza. Você vai ter aqui, ó, que pegar e fazer o seguinte. O delta vai aqui. Cn ao quadrado, menos com menos, mais 4. Então, você vai ter que o a, ele vai ser menos b, mais ou menos a raiz de delta, e o delta está aqui, né? Então, eu vou substituir aqui dentro, sobre 2a. Sobre 2 vezes o a, que é 1. Bom, primeiro dilema, depois de muitos, né? Só esse. Lembra que o a era, na verdade, o 10 elevado a h sobre 2. E 10 elevado a alguém, tem como dar negativo, galera? Tem como fazer 10 vezes 10 vezes 10, várias vezes isso dá negativo? Não, se a base é positiva, já era. O resultado tem que ser positivo sempre. Então, isso me leva a escolher a versão das respostas que eu achei ali com mais.
com menos ia acabar dando negativo no final. E não pode ser. Então, 10 elevado a h sobre 2 vai ser isso. E eu tenho que agora dar um jeito de sair daqui e chegar a uma resposta na qual h sobre 2 esteja isolado. E se você reparar bem, nas respostas que ele te dá, tem logs em algumas delas. E isso já indica o que a gente vai fazer nesse finalzinho aqui, que é tacar log em ambos os lados. Lembra? Qualquer prova de qualquer credo, raça ou cor, você chega ali numa questão de exponencial, mas na verdade o cara te deu um log no enunciado, a parada envolve log desde o início, como aqui. Nesse momento, galera, você vai pegar e vai tacar log à esquerda e à direita. Lembra que igualdade matemática, se você pega e taca log de um lado e log do outro, quando você fizer isso, não vai estar alterando a equação. Não, igualdade, que eu fizer de um lado e fizer do outro, não tem problema. Então, você taca log à esquerda e taca log à direita. E aí, o que você vai ter fazendo isso? Quando você pega e você faz isso, aí a questão está quase terminada, mas também depois disso, né? Fica então log do que eu tenho aqui, ó, 10 elevado a h sobre 2 igual a log de n mais raiz de n2 mais 4 sobre 2, tá? Aí pronto, esse h sobre 2 aqui de cima, ele vem para frente multiplicando. O h sobre 2 que está na frente multiplicando, ele vai ficar multiplicando o log de 10, que lembra, quando eu não escrevo nada, a gente já sabe que o log na base 10, tá? Se eu já sei que a base é 10, meu amigo, logs que tem a parte de cima e de baixo, vulgo logaritmando e base, iguais, ele automaticamente é igual a 1. Então, se isso é igual a 1, bebê, você vai ter que h sobre 2 é igual a log de n mais a raiz de n2 mais 4 sobre 2, tá? Então, jogo 2 para o outro lado. O h vai ser 2 vezes o log de n mais a raiz de n2 mais 4, tudo isso dividido por 2, tá? Então tá aqui, tá bom? Isso daqui é justamente o que ele queria, é o h. Gente, joga aí de novo, por favor, a questão na tela. Quando a gente olha para as opções, então, a gente vai ver aqui que isso, nessa provinha do Enem, deixa eu me achar. Então, quando você joga aí na tela, você vê que isso, na verdade, é a letra, no caso, E da questão, né? Letra E, volta para cá. E achamos então. Aí a pessoa começa a ter as perguntas, não tem outro jeito de fazer, não tem não sei o que, não é possível. Cara, sim, é possível. Não esquece também que maus orientadores ou falsos orientadores de prova ficam falando assim, cada questão é 3 minutos. Não é cada questão 3 minutos, cara. Você tem uma média. Média quer dizer o quê? Tem gente igual à média, tem gente acima e abaixo. Tem questão que você vai levar muito mais do que a média. E tem questão que você vai levar muito menos. Aquelas questões de Enem que o pessoal até brinca que são quase psicotécnico. Aquela, meu querido, olhou, marcou. Você faz em meio minuto, tá? Justamente para que você, depois que tiver feito as questões mais fáceis, comece a ter tempo de fazer coisas como essa daqui. É claro que essa daqui é meio exagerada, eu reconheço. Então, o tipo da questão que você vai fazer quando você estiver lá esbaldando o tempo. Porque muita gente, geralmente, na hora H não tem, tá? Então, tipo de questão que, pô, não fala pra você não estudar. Quanto mais concorrida a sua carreira, maior tem que ser a sua pontuação, mas desde que seja feita com uma estratégia correta de prova, tá bom? Pessoal, ficamos por aqui nessa questão. Forte beijo, lembra de passar no nosso site, que é o fabricad.online, onde você tem planos voltados ao UERJ e ao Enem te esperando, tá bom? Um beijo, valeu, tchau, tchau. Bora, galera, vamos fechar agora essa sequência com a questão da UERJ 2015. Então, jogando na tela, vamos ter aí o seguinte. Observe no gráfico a função logaritmo decimal definida por y igual a log do x na base 10.
Admita que no eixo x 10 unidades correspondem a 1 centímetro e que no eixo y a ordenada log de 1000 corresponde a 15 centímetros. A escala x para y, na qual os eixos foram construídos, equivale a quanto? Bom, pessoal, essa questão aqui é muito mais de escala do que de logaritmo e eu penso até que poderia ser uma questão muito bem aproveitável, dando uma melhor maquiada para ser uma questão do Enem também. O que acontece aqui? O cara lê isso daqui e geralmente ele fica totalmente confuso. O que você tem que pensar é que uma escala é uma divisão, é uma razão entre duas coisas. Duas coisas que têm que estar na mesma unidade, ou melhor, no mesmo referencial, vamos assim dizer. Então, o cara faz uma mistureba, 10 unidades de x corresponde a 1 centímetro, aí no eixo y é log do 1000, que corresponde a 15 centímetros. O cara já lê isso aqui, ele já fica meio que desanimado, ele fala, o que é isso, né? Que diabo está acontecendo? O que você tem que entender é que você tem que entender que no eixo x, ele já me entregou 10 unidades aqui, 1 centímetro do eixo x é a mesma coisa que 10 unidades. O que eu tenho que entender agora é a que corresponde 1 centímetro do eixo y. Quantas unidades que 1 centímetro do eixo y correspondem em termos disso daqui, né? Porque aí, como eu vou ter 1 centímetro do eixo x e 1 centímetro do eixo y, você vai poder comparar os dois. Bom, mas na verdade a mudança de escala é, enquanto 1 centímetro aqui são 10 unidades, 1 centímetro do y são não sei quantas unidades. E aí eu divido um pelo outro para saber qual é essa razão, qual é essa escala que ele está perguntando. Então tem que achar assim, aqui embaixo tem um momento que eu vou chegar e vou escrever, 1 centímetro do eixo y, ele na verdade corresponde a quantas unidades aqui, tá? Então vamos pensar, a única coisa mesmo de log que tem aqui é o cara saber o log do 1000. Porque isso aqui, os pontos que você tem, amigo, ele só está falando que o log do 10 é igual a 1. Quando ele marca, por exemplo, algum ponto desses aqui no gráfico. O que a gente já sabe, né? Não precisaria ter um gráfico ali. O gráfico é mais aqui um adereço da questão, mais um enfeite do que qualquer outra coisa, tá? E aí você vai ter o quê? No caso aqui, o log do 1000, a gente sabe que 1000 é a mesma coisa que 10 elevado a 3. Portanto, como 1000 é 10 elevado a 3, posso considerar que o 3 vem para frente, ou já posso pensar direto pela definição de log, né? Qual é o número ao qual eu levo 10 para dar 10 ao cubo, né? E aí, seja lá como você escolheu fazer, no final tem que dar 3. Tá. Então, eu estou falando assim, 3 unidades correspondem a 15 centímetros em y. 3 unidades correspondem a 15 centímetros. Então, vagabundo, você tem então aqui que uma unidade, se eu dividir por 3, correspondem a 5 centímetros. Mas na verdade eu quero o contrário, eu não quero uma unidade corresponder a quantos centímetros. Eu quero 1 centímetro corresponde a quantas unidades? Então vamos inverter aqui o jogo. Se uma unidade são 5 centímetros, 1 centímetro corresponde a quantas unidades? Vou botar aqui um A, né? Fica 5A igual a 1. Então o A vai dar 1/5, né? Então cada 1 centímetro do y corresponde a 1/5 de uma unidade. Como eu quero saber, no caso aqui, escala, então, meu querido, divide o x pelo y. Você vai ter que x sobre y é dividir 1/5, perdão, é dividir 10, né? Por 1/5. E dividindo 10 por 1/5, o 5 vai subir, vai ficar 50, que é a mesma coisa que escrever 50 sobre 1. Então, 50 sobre 1 é a mesma coisa que eu usar a notação 50, 2 pontinhos, 1, 50 para 1, tá? Então, aí nas opções você vê que isso corresponde à letra C, tá bem? Então, aqui vamos marcar a letra correta, que é essa daqui. Tem umas que são assim, caramba, mas era só isso? Era. O problema é sua interpretação, que conta muito aqui, tá? Da frente, printa aí. Então, pessoal, terminamos essa sequência de revisão voltada para o Enem, para o UERJ de logaritmo.
tem mais questões, você que é nosso aluno na plataforma, para você fazer no nosso material, aproveita e manda suas dúvidas, não tirar dúvidas aí da plataforma, no seu ambiente de aluno. Quem não é ainda, o que você está esperando? Venha fazer parte da nossa família, vai fabricad.online e tem a melhor preparação Enem e a melhor preparação UERJ que você poderia ter, tá bom? Um beijo, valeu!